Então, ó, taxa de variação dentro de função afim. Primeiros pontos que a gente vai lembrar aqui, então. Função afim é aquela função do tipo f de x é igual a x mais b, tá? Esse é o tipo da minha função afim, que é de primeiro grau. Então, não tem nada elevado. São números bem tranquilinhos. Aquelas equações 22x mais 1, 3x, essas coisas, tá? Então, função afim, ela sempre desse jeito. Quando a gente fala em função afim, eu falo de uma função que tem como característica de gráfico uma reta. Sempre tem que ser uma reta, função de primeiro grau tem. Ah, mas a minha não deu reta, então tá errado. Então vamos refletir, vamos conversar, porque tá errado. Função afim tem que ser reta, independente para o lado que essa reta esteja, tá? E aí, por exemplo, o que seria um exemplo de uma reta dentro de uma função afim para a gente entrar nessa taxa de variação aqui? Então, ó, eu tenho uma reta aqui. Quando eu falo de taxa de variação, seria uma constante, é um coeficiente que a gente chama de angular. O que seria isso? Que ângulo que acontece nessa reta, tá? Ah, mas você tá falando de geometria? Não, por isso que eu falei que a gente vai usar isso lá no terceiro ano também. Porque no terceiro ano tem uma matéria que chama geometria analítica. O que é isso? A gente volta dentro de função sem saber que é função. A gente estuda a reta. Só reta. E aí a gente vai ver essa questão da inclinação da reta. E essa inclinação da reta é uma variação. E o que é essa variação? Agora vocês vão lembrar um pouquinho de física. Em física, quando a gente tem delta, a gente fala delta y sobre delta x. O que é esse delta? É uma variação, não é? Por exemplo, delta v. Eu quero a variação da velocidade inicial com a velocidade final, certo? Quando eu falo delta y por delta x, o que eu estou querendo dizer na matemática com essa variação aqui? Eu estou querendo dizer o seguinte: o meu delta y é a variação de um y final menos um y inicial. E o meu delta x é a variação de um x final menos um x inicial. Então, fica muito próximo em termos de conceito de física, tá? Por quê? Porque física, isso aqui poderia ser um movimento retilíneo, por exemplo, em que eu tenho distância inicial, distância final. E aí eu teria minha variação da distância. Essa variação seria o delta D, final menos inicial. Aqui, para matemática, eu vou precisar da variação do meu y, então quanto que ele cresceu, dividido pela variação do meu x, daqui até aqui, tá? Essa primeira parte ficou tranquila? Aqui, ó. Então, exemplo, vamos supor que dentro do gráfico que a gente vai analisar, eu consegui tirar esses dois pontos. Primeira coisa, vão ter gráficos, gente, que eu posso ter uma infinidade de pontos. Vocês vão escolher dois. Ah, qualquer um dos dois? Sim. Desde que esteja no gráfico, vai escolher qualquer um dos dois. E a partir daí, vocês vão determinar qual ponto é o inicial, qual ponto é o final. Como? Tanto faz. Só que se eu colocar que esse é o inicial para todo mundo. Se eu colocar que esse é o final para todo mundo. Como assim para todo mundo? Para o meu x e para o meu y, tá? Então, vamos supor que esse aqui é o inicial. Então, eu sei que o x inicial e aqui y inicial. Lembrando que todo o plano cartesiano, que é onde eu tenho gráfico, eu tenho uma sequência para o meu par ordenado. Qual sequência? X, depois Y.
Pode mudar? Não, não pode. Tem que ficar sempre nesta ordem, tá? Não foi a Keto que inventou, não foi nada. É uma regrinha que vem para poder ficar de forma ordenada. Por isso que eu chamo de par ordenado, tá? Então, ó, coloquei como inicial. Então, aqui é x inicial e y inicial. Então, sobrou o final de cá. Posso colocar um F? Pode, tem problema não, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses valores e vou substituir nessa formulazinha, que é a variação ΔY sobre ΔX. O que é isso, ΔY sobre ΔX? Final menos inicial dividido por final menos inicial. Beleza. Quem é meu y final? 7. Menos y inicial, 5. Dividido por x final, 3. Menos x inicial, 2. 7 menos 5, 2. 3 menos 2, 1. 2 dividido por 1, 2. Então, qual que é a minha taxa de variação? 2. Seria o meu coeficiente angular, tá? Agora eu lembrei disso aí. Lembrou? Ano passado a gente fez, né? Coeficiente angular. A gente usou só como coeficiente angular. A gente não usou com essa escrita, né? Então, ó, coeficiente angular seria o coeficiente da inclinação da minha reta. Então, é uma coisa bem assim. E se eu tivesse outros pontos? Ó, com negativos, por exemplo. Posso colocar aqui menos 2, menos 5. E outro ponto, 0 e 0, por exemplo. Posso ter o ponto 0 e 0? Posso, se estiver passando aqui. E eu coloquei inicial, final. Inicial, inicial. Final, final. Vou resolver. ΔY sobre ΔX. ΔY é final menos inicial. Então, 0 menos o menos 5. Dividido por 0 menos o menos 2. Deu 0 mais 5 sobre 0 mais 2. 5 sobre 2, 2,5. Então, meu coeficiente angular, a minha taxa de variação aqui, é 2,5. Ah, mas você falou que eu posso escolher quem é inicial e quem é final. Vai dar a mesma coisa? Vai. Imagina que a gente fez o contrário. Tá? E aí, eu coloquei aqui que esse era o inicial e esse é o final. Ia ficar assim, final. Então, ó, menos 5, menos o inicial, que era o 0, sobre final, menos 2, menos o 0. Menos 5 sobre menos 2 vai dar mais 5 dividido por 2, 2,5. Dá a mesma coisa. Então, a única coisa que tem que ficar atento é, se eu chamei esse primeiro ponto de inicial, o x e o y é inicial. Se eu chamei esse ponto de final, o x e o y é final. Se eu chamei o contrário, esse era o ponto final. Então, tanto o x quanto o y são do final e aqui do inicial, tá? Por quê? O que é o erro mais comum nessa parte? Às vezes eu chamo esse de inicial, esse de final, aí depois eu troco. Ah, final e inicial. Aí dá tudo errado, porque vai dar sinal diferente, tá? Então, só fiquem atentos aos pontos. Se chamou o primeiro de inicial, o primeiro, o x e o y é inicial. Por isso que eu estou escrevendo aqui em cima. Precisa ficar escrevendo isso a vida inteira para fazer esses cálculos? Não, gente, não precisa. É só para poder lembrar. Porque na física, eu sei que vocês escrevem para poder fazer o cálculo. Então, na matemática, até acostumar, para não ter esse erro, essa troca, né? Lembra que se esse é o ponto inicial, os dois são iniciais. E o que sobrou é o final, tá? Então, sempre escolhe o primeiro.